Olá, amigos, bem-vindos ao Daily Devotions, o devocional diário da AD Gravataí, a nossa igreja, a nossa família, baseado, nos comentários dos textos que nós estamos no propósito da leitura bíblica, ou a leitura de toda a Bíblia neste ano, e já vamos avançando para Jeremias, o profeta Jeremias, capítulos 35 e 36, e nós percebemos, que ele foi o homem de Deus que abraçou uma missão tão árdua, tão difícil, diante também dos governos, dos reis de Judá, que se afastaram do Senhor e que estavam agora debaixo de um juízo divino, com as consequências do exílio da Babilônia, que foi o reino que se fortaleceu, cresceu com Nabucodonosor e que vieram sobre Jerusalém, profetizado também por Jeremias, a destruição de Jerusalém, e o cativeiro, os 70 anos que Israel esteve cativo na Babilônia, foi por ele também profetizado. E diante de todo esse cenário, é uma árdua missão, difícil demais, mas Deus lhe deu convicção, graça, e guardou Jeremias. Ele teve um ministério longo e diante até desses grandes desafios, porque qual o rei, qual o líder que vai querer conviver com alguém que está trazendo mensagens de destruição, de devastação, de mortes, e até mesmo o reino totalmente destruído, que foi o caso dos anos que aconteceram ali em 586 a.C. Nesse período agora Jeremias está aqui, diante de Jeoaquim, e Deus faz uma coisa interessante, Ele orienta Jeremias a fazer um convite aos recabitas, os descendentes de Recabe, gente do sacerdócio, para que eles viessem a uma das áreas do templo e lhes fosse oferecido vinho para beber. Mas ali Deus tinha um propósito de um ensinamento, de uma mensagem aos líderes de Israel, ao povo, aos oficiais. Pois quando lhes for oferecido o vinho, eles disseram, não bebemos vinho, pois nosso antepassado Jonadab, filho de Recabe, nos deu esta ordem: nunca bebam vinho, nem vocês, nem seus descendentes, não construam casas, não plantem lavouras, não possuem vinhedos, vivam sempre em tendas, com isso terão vida longa sobre a terra. E eles assim viveram, eles só se refugiaram em Jerusalém em razão do receio da invasão da Babilônia. Se sentiram mais seguros ali porque eles habitavam em tendas. Mas eles disseram: nós não vamos tocar no vinho, porque guardaram esta tradição, esta palavra, essa orientação de seu antepassado. E aqui Deus então usa Jeremias, disse: diga isso para o povo, diga isso, escreva num livro. E Baruque, que era o auxiliar do profeta Jeremias, ele toma o rolo e começa a escrever palavra por palavra para ser levada ao rei Jeoaquim, aos seus oficiais e a todo o povo. E se vocês viram os recabitas, eles guardaram o mandamento, a palavra do seu antepassado, e eles, portanto, nunca vai lhes faltar descendentes para servir no templo. Mas o meu povo, o povo de Judá, o povo de Israel, não guardaram a minha palavra, e por isso lhes veio então esta destruição, este juízo. E mesmo assim o rei Jeoaquim e seus oficiais, ele não teve temor, era tempo de inverno, estava diante de uma lareira para se aquecer, e à medida que os seus oficiais liam as palavras que Baruque registrou
né, por parte do profeta Jeremias, ele ia cortando com uma faca aquele pedaço do rolo e jogava no fogo para queimar. E assim ele fez, sem temor, diz o próprio Deus, né? Não tiveram respeito algum às coisas do Senhor. E então o Senhor disse: o corpo de Joaquim será lançado fora, não será enterrado, será exposto ao calor do dia, da geada da noite. Castigarei o rei, sua família, seus servos, por seus pecados. E ele sofreu esse juízo divino e sobre Jerusalém todas as calamidades que o Senhor prometeu, pois não quiseram dar ouvidos à sua palavra. E ainda que Jeremias, né, ele escreveu novamente, dessa vez acrescentou muitas outras coisas que o Senhor lhe deu, né, e Baruque registrou. Então, esse é um momento muito, né, tremendo da história de Jeremias. Ele estava preso, né, mas o Baruque foi lá, né, levou esse rolo, leu no templo. Foi todo um mover de Deus naqueles dias para ainda dar oportunidades. Essa é o âmago da mensagem. Para que porventura eles pudessem se arrepender. Deus repetidamente falou, mas não encontrou neles arrependimento. Bom, nós estamos também no Novo Testamento, na carta de Paulo ao pastor Timóteo, líder que era também comissionado pelo apóstolo, né, para orientar a igreja. E aqui é lindo o jeito que Paulo investe, né, na liderança de Timóteo, mas com respeito aos relacionamentos. Gente, o ministério, a igreja, ela é de relacionamentos, porque são gerações, é geracional. Crianças, jovens, adultos, idosos, casados, viúvas, tudo faz parte do contexto da igreja. E aqui ele diz para Timóteo: Timóteo, os homens mais velhos, tu vai te relacionar com eles, não usa aspereza, né? Mas trata ele como a paz, os jovens como irmãos, as moças, né, como irmãs, as mulheres mais velhas como sua mãe, né? E as viúvas, né, também. Observe a situação das viúvas, se ela realmente for acima de 60 anos, dependente de ajuda, a igreja vai ajudar elas, mas se ela é nova, então que elas possam ter oportunidades de se casar e não ande, né, de fofocas, né, em assuntos alheios, de casa em casa, mas mantenha a ordem, né? E era isso aí que era o convívio da igreja naquela época, né? Então, assim, ele traz essa orientação e, por fim, ele orienta como Timóteo deveria de investir em líderes também, aos presbíteros, né? Como deveria ser a característica desses homens. Também eles deveriam de ser homens honrados com salário, né? Porque eles eram líderes, se dedicavam ao ensino, ao pastorado. Eles devem ser dignos de honorários em dobro pela dedicação. É muito lindo. Não aceite acusação contra os presbíteros se não tiver pelo menos umas 2 ou mais testemunhas. Mas também não se apresse, né, a nomear um líder. Não imponha as mãos precipitadamente. Cuida. Caminha um pouco, vê como é que é o caráter, a atitude desses homens, né? Para você não se acabar envolvendo com os pecados deles, né? E aqui fala realmente de 2 aspectos do pecado: aqueles que vão ser revelados ainda nessa vida e aqueles que vão ser revelados no futuro, na vida que há de vir, né? Na eternidade, assim como as coisas boas, que vão ser evidentes agora e outras vão ser reconhecidas na eternidade. O Salmo 89 é lindo, nós estamos ainda neste Salmo desde ontem, né? Mas aqui ele fala sobre a escolha de Davi como ungido do Senhor, né? E, por fim, Provérbios: boas notícias vindo de uma terra distante são como água fresca para o sedento. Gente, vamos espalhar
notícias boas. Deus abençoe.